Olá, sejam muito bem-vindos ao Concurseja. Eu sou o seu host e hoje a gente vai mergulhar fundo num tema, essencial para quem está começando a entender o direito processual civil brasileiro. Vamos falar sobre o famoso juízo de admissibilidade dos recursos. Parece um nome meio técnico, né? Mas calma que a gente vai descomplicar. Trouxemos hoje uma especialista no assunto para nos ajudar a entender direitinho como essa etapa funciona, por que ela existe e qual a importância dela no dia a dia dos processos. Bem-vinda! Olá, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui no Concurseja para a gente conversar sobre esse tema que realmente é fundamental. O juízo de admissibilidade, ele é como uma espécie de filtro, sabe? É uma etapa preliminar. Filtro. Como assim? É um filtro. Antes mesmo do tribunal começar a analisar se a pessoa que recorreu tem razão ou não, ou seja, antes de olhar o conteúdo do recurso, o mérito, ele primeiro faz uma checagem. Ele verifica se aquele recurso cumpriu todas as regrinhas formais, todos os requisitos que a lei exige para ele poder ser sequer considerado. Entendi. Então é tipo um porteiro do processo. Ele fica ali na entrada do tribunal e diz: opa, peraí, deixa eu ver se você está com tudo certo para poder entrar e discutir seu caso. Seria isso. É uma ótima analogia, exatamente isso. Ele funciona como esse porteiro garantindo que só entrem para a discussão principal aqueles recursos que estão, digamos, aptos formalmente. Isso evita que o sistema judiciário fique, sobrecarregado com um monte de recursos que, por algum motivo formal, uma falha de prazo, falta de um documento, sei lá, nem deveriam estar ali ocupando o tempo do tribunal. Faz sentido. E isso tem a ver com aqueles princípios gerais dos recursos que a gente estuda. Tipo, sei lá, taxatividade, essas coisas. Exatamente. Está totalmente ligado. Por exemplo, o princípio da taxatividade diz que só existem os recursos que a lei expressamente prevê. Se alguém inventa um recurso que não está na lei, ele não passa nesse filtro, nesse juízo de admissibilidade. E tem também o princípio da adequação ou cabimento. Para cada tipo de decisão judicial, a lei prevê um recurso específico, né? Apelação para sentença, agravo de instrumento para certas decisões interlocutórias. Se você usar o recurso errado, o porteiro barra também, não entra. Isso. O juízo de admissibilidade vai dizer que aquele recurso não é o cabível para aquela decisão. Então percebe, é uma checagem bem formal mesmo, para ver se as regras do jogo processual foram seguidas, certo? Ficou bem claro essa ideia do filtro, do porteiro. Agora, uma coisa que sempre me confundiu um pouco, e acho que confunde muita gente que está começando, é a diferença exata entre essa admissibilidade e o julgamento do mérito mesmo. Você já falou um pouco, mas podemos detalhar mais? Quer dizer, na admissibilidade, o juiz não olha nada se a pessoa tem razão. Nada. Zero. A distinção é, crucial. No juízo de admissibilidade, a análise é puramente formal, é um checklist. O tribunal vai perguntar: 1. O recurso foi apresentado no prazo que a lei manda? 2. A pessoa que está recorrendo, a parte, ela tem legitimidade para isso? Ou seja, ela faz parte do processo, ela foi afetada pela decisão? 3. Ela pagou as custas do recurso, chamado preparo, se for exigido. 4. O recurso seguiu a forma correta, foi escrito direitinho, tem os fundamentos, o pedido de nova decisão. Entende? É só isso que se olha. Não se discute, nesse momento, se a decisão original estava certa ou errada, se o direito da pessoa foi violado ou não. Entendi. Então vamos pegar um exemplo prático. Uma sentença saiu, a parte não gostou e quer apelar. O Código de Processo Civil, lá no artigo 1003, parágrafo 5º, diz que o prazo para apelação é de 15 dias úteis, certo? Certo, 15 dias úteis. Se o advogado, por algum motivo, protocola essa apelação no 16º dia útil, o que acontece? Mesmo que os argumentos dele sejam ótimos, que ele realmente tivesse razão para reformar a sentença. Não adianta. Nesse caso, o tribunal vai fazer um juízo negativo de admissibilidade. Ele vai dizer recurso não conhecido por intempestividade, ou seja, por estar fora do prazo. E aí, acabou. O mérito, se a sentença estava certa ou errada, se os argumentos do advogado eram bons ou não, nem entra em pauta. O recurso morre ali nessa barreira formal da admissibilidade. Nossa, que duro. Então, perder um prazo é fatal mesmo. É fatal para o recurso, sim.
Por isso a importância do controle rigoroso dos prazos processuais. Mas não é só o prazo, né? São todos esses requisitos que mencionei. A gente costuma dividir eles em dois grupos, para facilitar: os requisitos intrínsecos e os extrínsecos, ou, como alguns preferem, objetivos e subjetivos. Ah, já ouvi falar disso. Pode explicar um pouco melhor? Claro, os requisitos extrínsecos ou objetivos são aqueles mais, digamos, externos ao recurso em si. São coisas como a tempestividade, que é o prazo, né? O preparo, que é o pagamento das custas, quando exigido, e a regularidade formal, que é verificar se o recurso seguiu a forma que a lei exige, se tem as razões, o pedido, etc. Ok. Prazo, dinheiro e forma. Esses são os objetivos, os extrínsecos. Isso. E aí tem os requisitos intrínsecos ou subjetivos, que dizem respeito mais ao direito de recorrer em si. São eles: o cabimento ou adequação, que já falamos, usar o recurso certo para a decisão certa, a legitimidade para recorrer, que está lá no artigo 996 do CPC, quem pode recorrer? A parte vencida, o terceiro prejudicado, o Ministério Público. Certo. Quem tem a ver com a história, digamos assim. Exatamente. E, por fim, o interesse recursal. Esse é interessante. Não basta ser parte e ter perdido. É preciso que o recurso seja útil e necessário para a pessoa. Ou seja, a decisão tem que ter causado um prejuízo real, e o recurso tem que ser o meio adequado para tentar reverter esse prejuízo. Então, se, por exemplo, a decisão final foi totalmente favorável para mim, mesmo que eu não concorde com um pedacinho da fundamentação do juiz, talvez eu não tenha interesse em recorrer, porque na prática eu já ganhei tudo. Exatamente. Se a decisão, no final das contas, te deu tudo o que você pediu, mesmo que a justificativa do juiz não tenha sido a que você mais gostava, geralmente falta interesse recursal. Para que recorrer se você já atingiu o resultado prático que queria? O recurso não seria útil, percebe? Percebo. É sutil, mas faz sentido. Então, para um recurso passar pela admissibilidade e chegar no mérito, ele tem que cumprir tudo isso: prazo, preparo, forma, cabimento, legitimidade e interesse. Exatamente. Todos eles. Se faltar umzinho só, já era. O tribunal vai proferir uma decisão de inadmissibilidade e vai dizer que não conhece do recurso. Essa é a expressão técnica: não conhecer. Não conhecer. E quais as consequências práticas disso, além do óbvio, que é não ter o mérito analisado? Tem alguma outra implicação? Sim. Em casos de inadmissibilidade, o tribunal volta para o réu para que ele tenha o direito de recorrer de novo. Então, é como se ele recebesse um prazo para poder juntar mais provas, para poder recorrer de novo, e muitas vezes ele consegue ter a resolução de mérito pelo tribunal. A consequência principal é essa mesma: o não conhecimento do recurso. Isso significa que a decisão que estava sendo recorrida, ela vai transitar em julgado. Ou seja, vai se tornar definitiva e imutável naquela parte que não foi conhecida, claro. O próprio Código de Processo Civil, no artigo 932, inciso 3º, diz expressamente que incumbe ao relator, no tribunal, não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. É uma ordem direta. Entendi. E você mencionou o preparo, as custas. Tem um nome específico para quando o recurso não é conhecido por falta de pagamento? Tem sim. Quando o motivo da inadmissibilidade é a falta ou a insuficiência do preparo, ou seja, das custas recursais, e a parte intimada a corrigir não corrige, o recurso é considerado deserto. A consequência é a deserção. Deserção, nome forte, hein? O artigo 1007, especialmente nos seus parágrafos, trata disso. A deserção também impede a análise do mérito. É mais uma forma de inadmissibilidade, mas com um nome específico por causa do motivo: falta de preparo. Ok, então, não conhecer por intempestividade, por falta de legitimidade, por falta de interesse, por falta de cabimento, por irregularidade formal. Ou declarar deserto por falta de preparo. No fim, o resultado é o mesmo: o mérito não é analisado. Exato. É uma barreira processual bem importante, garante que o tribunal só vai gastar tempo analisando o fundo da questão, o direito material mesmo, nos casos em que as regras formais do jogo foram cumpridas. Certo. Agora, uma dúvida que sempre surge, e acho que é crucial para entender o fluxo do processo. Quem faz essa análise de admissibilidade?
É o juiz que deu a decisão lá na primeira instância ou é o tribunal para onde o recurso vai? Essa é uma ótima pergunta, porque a resposta é: depende. E mudou um pouco com o Código de Processo Civil de 2015. Tradicionalmente, a gente falava em um duplo juízo de admissibilidade para a maioria dos recursos. Como assim? Havia um primeiro juízo feito pelo órgão que proferiu a decisão recorrida, o chamado juízo ACO, que significa de onde o recurso sai, e depois um segundo juízo, esse sim definitivo, feito pelo tribunal que ia julgar o recurso, o chamado juízo ad quem, que significa para quem o recurso vai. Ah, então tinha uma dupla checagem. O juiz de baixo olhava e depois o tribunal olhava de novo. Isso. Para recursos como a apelação, por exemplo, funcionava assim antes do CPC de 2015. O juiz da causa recebia a apelação, fazia um primeiro controle de admissibilidade e, se entendesse que estava tudo ok, mandava subir para o tribunal. Chegando lá, o tribunal fazia sua própria análise, que podia concordar ou não com a do juiz. E como ficou com o CPC de 2015? Essa dupla checagem acabou. Para apelação, sim. O artigo 1010, parágrafo 3º do CPC atual diz que, após as formalidades de intimação da outra parte para responder, os autos serão remetidos ao tribunal, independentemente de juízo de admissibilidade do juiz de primeira instância. Ah, então na apelação, o juiz de primeira instância não faz mais esse filtro. Ele só recebe, manda a outra parte responder e envia para o tribunal. Exatamente. Na apelação, o juízo de admissibilidade agora é feito diretamente pelo tribunal, o juízo ad quem. Isso foi feito para tentar agilizar um pouco o processo. Interessante. Mas e para outros recursos? Continua tendo essa análise no juízo de origem? Para os recursos excepcionais, que são o recurso especial, que vai para o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, em Brasília, e o recurso extraordinário, que vai para o STF, Supremo Tribunal Federal, também em Brasília, a coisa é um pouco diferente. Nesses casos, o juízo de admissibilidade principal ainda ocorre no tribunal de origem, ou seja, o presidente ou vice-presidente do Tribunal de Justiça ou do Tribunal Regional Federal, de onde saiu a decisão, é que faz uma primeira análise detalhada para ver se esses recursos podem subir para Brasília. Ah, então para esses recursos mais top, que vão para os tribunais superiores, a checagem começa no tribunal local. Isso. E essa análise é bem rigorosa, porque para chegar no STJ ou no STF, não basta cumprir aqueles requisitos comuns que a gente falou, prazo, legitimidade, etc. Existem requisitos específicos muito importantes. Aí a coisa complica mais, né? Quais são esses requisitos extras para os recursos especial e extraordinário? Sim, são filtros adicionais. Um dos mais famosos é o pré-questionamento. O que é isso? Significa que a questão de lei federal para o recurso especial ou a questão constitucional para o recurso extraordinário que você quer discutir lá em Brasília precisa ter sido efetivamente debatida e decidida pelo tribunal de origem. Peraí. Então não adianta eu querer levar uma discussão sobre uma lei federal para o STJ se o Tribunal de Justiça do meu estado nem tocou nesse assunto na decisão dele? Exatamente. A matéria tem que estar pré-questionada. O tribunal de origem tem que ter emitido um juízo sobre aquela questão específica. Se não fez, em regra, o recurso não sobe por falta de pré-questionamento. Existem até súmulas famosas do STF sobre isso, como a 282 e a 356, que tratam de como isso funciona. Nossa, isso parece um detalhe técnico que pode derrubar muito recurso, hein? E derruba mesmo. É um dos motivos mais comuns de inadmissibilidade de recursos especiais e extraordinários. A ideia é que o STJ e o STF não são uma terceira instância para reanalisar tudo do zero. Eles estão ali para uniformizar a interpretação da lei federal e da Constituição sobre questões que já foram debatidas nas instâncias inferiores. Entendi. Para questionamento. E tem mais algum requisito específico para esses recursos? Tem sim. Para o recurso extraordinário, que vai para o STF discutir matéria constitucional, existe um requisito adicional importantíssimo, introduzido mais recentemente, a repercussão geral. Repercussão geral. Já ouvi muito falar disso nos jornais, quando o STF vai julgar alguma coisa importante. O que significa exatamente no contexto da admissibilidade? Significa que, para o STF aceitar analisar um recurso extraordinário, não basta que a questão constitucional esteja pré-questionada. É preciso demonstrar que aquela questão ultrapassa os interesses individuais das partes envolvidas no processo. Ela tem que ter relevância econômica,
política, social ou jurídica que seja importante para toda a sociedade, ou pelo menos para uma grande parte dela. O STF só vai julgar recursos extraordinários que tenham essa repercussão geral. Uau! Então, mesmo que eu tenha uma questão constitucional super relevante para o meu caso, se o STF entender que aquilo não tem um impacto maior para a sociedade, meu recurso pode ser barrado. Exatamente. O próprio STF faz essa análise. Se ele entender que não há repercussão geral, ele não admite o recurso e essa decisão vale para todos os outros recursos que tratem da mesma questão e estejam esperando nos tribunais do país. Caramba! Então, chegar no STJ, e principalmente no STF, é realmente um funil bem estreito, né? Muito. O juízo de admissibilidade para esses recursos é complexo e cheio de detalhes. Além do pré-questionamento e da repercussão geral para o ré, ainda tem outras questões, como não poder rediscutir fatos e provas, súmula 7 do STJ, súmula 279 do STF, demonstrar a violação direta da lei ou da Constituição, enfim, há uma barreira significativa. Faz sentido. Pensando na quantidade de processos que existe no Brasil. Imagina se tudo pudesse subir facilmente para Brasília, né? O sistema não daria conta. Exato. E aí a gente volta para aquela ideia inicial do filtro e da função do juízo de admissibilidade. Ele funciona como esse funil recursal, como você bem colocou, e como o material de estudo geralmente aponta. Esse funil serve para quê, então? Para garantir eficiência. Exatamente. O juízo de admissibilidade, com todos esses requisitos, é essencial para a racionalidade do sistema de justiça. Ele impede que recursos que são claramente inviáveis, seja por um erro formal básico, como perder o prazo, seja por não cumprir um requisito complexo, como o pré-questionamento, consumam o tempo e os recursos que são limitados dos tribunais, especialmente dos tribunais superiores, que têm a função de uniformizar a jurisprudência e decidir as questões mais importantes. Se eles tivessem que analisar o mérito de todo e qualquer recurso que chegasse lá, seria impossível. E isso tem a ver com a tal da celeridade processual, a duração razoável do processo que a Constituição fala. Totalmente. A Constituição Federal, lá no artigo 5º, inciso L, X e I, garante a todos o direito a um processo que termine em prazo razoável e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. O juízo de admissibilidade, ao barrar recursos que não deveriam prosseguir, contribui para isso. Ele ajuda a desafogar os tribunais e permite que eles se concentrem nos casos que realmente precisam de uma análise de mérito. Então, não é uma questão de, sei lá, dificultar o acesso à justiça ou negar o direito de recorrer. Não deveria ser visto assim. O direito de recorrer é garantido, mas ele não é absoluto. Ele tem que ser exercido dentro das regras estabelecidas pela lei processual. O juízo de admissibilidade serve para organizar esse exercício. A ideia não é impedir que as pessoas recorram, mas sim organizar o fluxo de recursos, garantindo que o sistema funcione de forma ordenada, racional e, na medida do possível, eficiente. É um equilíbrio delicado, né? Com certeza. Fica muito claro agora, depois dessa nossa conversa, que o juízo de admissibilidade não é, de forma alguma, um mero detalhe burocrático, uma formalidadezinha. Ele é, na verdade, uma etapa crucial, um mecanismo central do nosso sistema processual que funciona como esse filtro rigoroso, essa peneira que separa os recursos que estão aptos a serem discutidos no seu conteúdo daqueles que, por alguma razão formal, nem sequer podem avançar. Perfeito, essa é a essência. O juízo de admissibilidade busca equilibrar o direito fundamental à revisão das decisões judiciais, o duplo grau de jurisdição, com a necessidade prática de ter um sistema judicial que consiga funcionar, que seja eficiente e que entregue respostas em tempo razoável. Mas, e aqui acho que vale uma reflexão final, né? Essa complexidade toda, especialmente nos requisitos para os tribunais superiores, como pré-questionamento, repercussão geral, ela também levanta um debate importante. Qual debate? O debate sobre até que ponto essa complexidade formal pode, na prática, acabar criando uma barreira muito grande ao acesso à justiça. Será que, às vezes, um recurso com mérito excelente, com uma injustiça clara a ser corrigida, não acaba sendo barrado por um detalhe formal, por uma dificuldade em cumprir um desses requisitos tão técnicos? É uma boa questão. A busca pela eficiência e pela racionalidade não pode acabar se tornando um obstáculo intransponível para quem tem o direito material do seu lado. Exato. É uma tensão permanente no direito processual.
Como encontrar o equilíbrio ideal entre a necessidade de regras formais para organizar o processo e a garantia de que essas regras não impeçam a realização da justiça no caso concreto. É um desafio constante para a legislação, para a jurisprudência, para todos nós que operamos o direito. Fica aí a reflexão. Excelente reflexão para a gente terminar. Realmente, entender o juízo de admissibilidade é entender uma peça-chave do quebra-cabeça do processo civil, com todas as suas implicações práticas e também esses debates mais profundos sobre acesso à justiça. Queria agradecer demais a sua participação. Foi uma aula sensacional, muito clara e didática. Tenho certeza que quem está nos ouvindo conseguiu entender muito melhor esse conceito. Eu que agradeço a oportunidade. Foi ótimo poder discutir esse tema aqui no Concurseja. E para quem está estudando, não desanimem com a complexidade. Faz parte do aprendizado ir dominando esses conceitos aos poucos. Com certeza. E para você que nos acompanhou, esperamos que essa análise aprofundada sobre o juízo de admissibilidade tenha sido útil na sua jornada de estudos. Continue ligado aqui no Concurseja para mais conteúdos como este, descomplicando o direito para você alcançar seus objetivos. Não deixe de conferir nossos outros materiais e cursos disponíveis. Um grande abraço e até a próxima.